Bem, eu sou a Kellen Herrick, a Bruxa Natural, e esse aqui é o meu canal. Sejam todos bem-vindos a esse espaço mágico. Sem maiores enrolações, vou pedir para você se inscrever nesse canal se ainda não é inscrito, ativar o sininho de notificações, compartilhar esse vídeo com seus amigos, na sua lista de transmissão, no seu Instagram, para fazer com que esse espaço e esse projeto que está sendo lançado hoje chegue a mais pessoas, certo? O contexto desse projeto começou comigo. Começou com a minha própria história, com a minha própria vida, mas ainda não é a minha história que vai ser contada aqui hoje. A partir de agora, trarei relatos anônimos de pessoas que sofreram abusos de cunho sexual. E qual é a intenção com esse projeto? Conseguir, de alguma forma, fazer com que você não se sinta sozinha, sozinho, sozinha, para que você entenda que existem meios da gente se recuperar. Claro que nem todas as histórias que nós traremos aqui serão belas e maravilhosas de superação, não. Mas essa primeira que eu vou trazer hoje para vocês, sim, ela é uma história muito bonita de uma pessoa que realmente hoje vive o que tem ali naquele texto, de superação, de auto-perceber-se, de autocuidados. Todos os textos, todas as histórias serão lidas anonimamente, tá? Vou deixar um e-mail aqui embaixo na descrição e tá passando aí na tela também. Se você quiser mandar a sua história, fica tranquila, fica tranquilo, não tem problema, porque eu não vou ler o seu nome, não vou identificar, mesmo que você me peça para identificar, não irei. Porque o importante aqui é a gente passar a mensagem, não expor o mensageiro. Com isso, nós, falo eu e mais algumas pessoas, criamos um grupo no WhatsApp, onde nós, ali dentro, nós teremos suporte para quem nos procurar. Não falo para vocês que estamos aqui para resolver o problema de quem foi abusado sexualmente, tá? Não é isso. Mas, dar um apoio, saber direcionar. E se você é um profissional ou uma profissional que está assistindo esse vídeo e realmente gostaria de fazer parte desse projeto, e quiser entrar nesse grupo, que é só para as pessoas que darão esse suporte, me chama, entre em contato com esse e-mail que eu estou colocando aqui. Ali tem advogadas, tem algumas psicólogas que estão conhecendo mais do projeto, e eu fiquei de gravar esse primeiro vídeo para mandar o projeto para elas, né? E aí a gente consegue, de alguma forma, ajudar quem ainda não tem suporte. Mais uma vez, eu não tenho formação em psicologia, não entendo. Eu sei como paciente, porque eu faço as minhas terapias, né? Tenho ali, passo com a minha psicóloga. Aqui não é para aconselhar você, não é para mostrar o que você tem que fazer, como você tem que seguir a sua vida. Aqui são mulheres que, por enquanto, né, que tá aqui, as histórias que eu tenho em mãos, mulheres que resolveram compartilhar a sua história para que eu trouxesse aqui. Todas essas histórias são consentidas, né? Elas me deram autorização para trazer aqui no YouTube. E eu gostaria muito que vocês olhassem e ouvissem essas histórias de coração aberto. Deixar o julgamento de lado, deixar o seu coração pequeno de lado, porque muitas vezes sim, a gente tem um coração pequeno. Deixar o preconceito de lado e olhar essas mulheres como elas são, vítimas realmente de abusos, e muitas delas ali já estão num caminho de cuidados, tem uma boa equipe ali por trás delas, ajudando, auxiliando, cuidando, certo? Então, se você quiser fazer parte dessa história, desse projeto, me mande a sua história por esse e-mail. Vai ser um prazer ler a sua história e pode me chamar, a gente conversa e tudo mais. Como eu falei, não sou psicóloga, sou bruxa,
tá? Estou aqui na posição de bruxa e de terapeuta holística, porque essa é a minha vida, certo? Então, profissionais da psicologia, da psiquiatria, da psicanálise, todos são bem-vindos para formar esse time aí com esse projeto que está surgindo, certo? Agradeço a todos que estão aqui e hoje eu vou ler a primeira história de todas, né? Quando eu convidei essa mulher para participar, ela foi uma das primeiras que falou, eu topo. Então, ela veio de coração aberto, ela falou, hoje eu sou capaz de escrever sobre isso. E aí, ela escreveu, me mandou por e-mail, tá? Não é por áudio nem nada, é texto no e-mail, só assim, tá bom? E eu trago para vocês hoje a história dela, certo? Foi com imenso prazer que recebi esse convite incrível para falar de uma parte da minha vida. Verdade que não é a parte mais bela e florida dela. Nessa história que vou contar hoje, ela tem mais espinhos do que perfumes. Mas ela tem um final que me orgulho, sem positividade tóxica aqui, porque não é o que procuro. Mas o orgulho vem pela persistência, por entender a importância de me conhecer e estar conectada comigo mesma, para reconhecer os sinais que emito para mim mesma de alerta. O ano era 2019, antes da pandemia se instaurar. No início desse ano, eu havia participado de um programa de televisão bastante conhecido, o qual certamente hoje não participaria. A experiência foi maravilhosa, conheci pessoas incríveis, mas foi o início para perceber que havia alguma coisa errada. Esse programa trabalhava a autoestima das participantes, mas, primeiro, em frente às câmeras, a expõe, mostrando para o grande público o quanto aquela participante não possuía o discernimento necessário para se vestir, para escolher suas próprias roupas, o quanto se abandonou, carregando muito mais além da realidade, para após fazer o show de transformação em que, apesar de você escolher as vestes que deseja, as linhas que entendem ser interessantes são intrinsecamente apresentadas. E quando você vê, está escolhendo exatamente o que te apresentam. Demorei um tempo para perceber isso, na verdade, alguns anos. Mas, fato é que nesse programa eu percebi o quanto estava abandonada já. O quanto não conseguia mais me olhar no espelho. O quanto estava completamente dissociada de mim mesma. O quanto eu não conseguia comprar nada para mim, só para o outro e o outro. Sempre tinha alguém que vinha primeiro. Marido, filha, mãe, gato, cachorro, qualquer um. Nunca eu. Era como se olhar para mim fosse completamente errado. Foi então que decidi procurar por ajuda psicológica. Era a segunda vez que fazia terapia, mas a primeira de forma séria e contínua. Mas mal sabia que esse era o início do meu fim. E de fato teria sido se eu não tivesse recebido ajuda logo. Se eu não tivesse ninguém por mim, que pudesse me erguer do precipício em que eu caí. Minha adolescência e início de vida adulta foi marcada por diversos abusos sexuais, estupros, que chegou a ficar escondido na minha memória, a ponto de realmente eu não me lembrar de ter acontecido. Até que após começar a terapia, após conseguir me sentir à vontade com meu psicólogo, eu, um dia, assistindo uma série, vi uma cena de um estupro e isso despertou a memória adormecida. Me lembro que eu queria vomitar, mas não vomitava. Me sentia enjoada, enojada. Eu tomava banho e esfregava meu corpo como se quisesse arrancar a pele. Então, eu só pensava que eu precisava contar isso para o meu psicólogo. Afinal, era a pessoa que poderia saber, sem me julgar, mais do que eu já estava me julgando, me achando culpada e suja. Nessa época, ainda estava casada e não queria contar para o meu marido, que apesar de sermos ex hoje, só não funcionamos como casal, mas como amigos somos ótimos um com o outro. Mas ainda assim, temia de ser julgada por ele como a culpada da situação.
pois é assim que a mulher que é estuprada em nossa sociedade é taxada, culpada, antes de pensarem na responsabilidade do estuprador. Primeiro, vão excluindo todas as possibilidades e culpa da vítima. Lugar errado, hora errada, roupa errada. E pior ainda se o estuprador for o marido ou namorado da vítima. A acusação de querer ferrar com o pobre coitado, de ser mentira, de querer tirar proveito. O fato que aconteceu comigo neste específico foi uma sequência de estupros realizados pelo meu então namorado, nos anos de 2011 e 2012. E pelo tamanho do trauma que me causou, eu simplesmente esqueci. Ela coloca entre aspas. Ficou guardado na minha memória até que meu inconsciente entendesse que era seguro lidar com isso. E, infelizmente, o seguro foi entendido como sendo com esse psicólogo. Após eu ter levado as primeiras cenas que foram reavivadas pela minha memória para ele, ele começou a trabalhar para trazer mais coisas à tona. O que eu lembrava, como lembrava e, para mim, ele estava fazendo o trabalho dele. Nisso, deixei de ter o controle das minhas sessões, que antes eram sobre minha mãe, na maioria das vezes, sobre meu casamento ou sobre qualquer outro fator da minha vida que eu levava, era imediatamente cortado por esse psicólogo que passou a conduzir o assunto da terapia para sempre o mesmo assunto. Eu me sentia enojada sempre que lembrava e ele dizia era normal, que era para continuar. Ele trazia as cenas que eu tinha relatado na sessão da semana anterior. Lembro de me encolher na poltrona de couro dele, que para mim já era incômoda o bastante pela filosofia que sigo. E ele me bombardeava das informações anteriores para obter novas informações. Para mim, apesar de hoje soar agressivo, ainda fazia parte do processo terapêutico. Devia ser importante manter o foco, para que esquecimentos como esses brancos, não voltassem a acontecer. Eu sou uma pessoa extremamente agitada. Estou sempre mexendo em algo, não fico parada. E durante a sessão, eu vivia mexendo na minha aliança, rodando no dedo, tirando e colocando. E lembro exatamente da primeira vez em que ele sugestionou, em momento completamente fora de contexto do que estava sendo tratado, que eu pudesse ter algum problema no meu casamento, e pediu que eu buscasse na minha mente qual seria, e se eu falasse que estava tudo bem, ele pedia para que eu avaliasse se tinha certeza disso. E foi aí que eu comecei a analisar mais de perto meu casamento. Minhas sessões passaram a ser entre os relatos pormenorizados dos estupros vividos e os potenciais problemas no meu casamento. E realmente existiam alguns problemas de relacionamento quanto casal, pois eu e ele somos amigos até hoje. Porém, não conseguíamos nos relacionar mais como marido e esposa, e assim, em outubro de 2019, nos separamos. Porém, nas sessões que antecederam a separação, esse psicólogo sempre mantinha contato físico comigo. Pegava na minha mão, como se para me consolar. Tirava minha aliança para ver como eu me portaria sem ela. Elogiava minha mão. Até que na semana que antecedeu a minha separação, ao final da sessão, ele trancou a porta do consultório e me beijou e me fez fazer sexo oral nele. E sim, tudo isso dentro do consultório. Pensando hoje, talvez eu não quisesse nem ser beijada por ele, tampouco fazer sexo oral nele. Mas eu não possuía condições psicológicas para ter qualquer outra atitude naquela hora, pois toda a construção dos meses de terapia foram levados para que isso acontecesse. Tenho certeza que minha separação ocorreria, mas eu também tenho a mais plena convicção que esse processo foi acelerado na terapia. Não sei ao certo quando o processo terapêutico teve fim,
se foi quando descobri os abusos e estupros e minhas sessões passaram a ser seguidas de acordo com a vontade e entendimento dele, o psicólogo, ou se quando ele me beijou. Na sessão seguinte, a mesa que sempre existiu ali não existia mais. Lembro de chegar a olhar ao redor e achar aquela sala grande demais. Ele sentado em um canto da sala e eu do outro lado. E ele falando que estava preocupado comigo, pelo fato de eu não poder ser mais atendida por ele e que ele procuraria uma pessoa para me indicar. Sei que ao menos 3 semanas se seguiram em ele transando comigo dentro do consultório e fingindo fazer terapia depois, perguntando sobre minha mãe, minha vida, até que uma amiga minha da época me falou sobre uma amiga que era psicóloga e estava fazendo atendimento para mulheres vítimas de violência. E até então iria falar sobre os estupros que minha memória haviam apagado, porque até então eu não tinha noção do tamanho da violência que já estava vivendo com esse psicólogo. Parei de ver esse psicólogo em sala, começamos a nos ver fora dela. Até que em dezembro de 2019, começamos a namorar. A ética profissional? Existe, e quem tem a obrigação moral de respeitar é o profissional que está vinculado a ela e que conhece as regras. Porém, quando na clínica em que eu estava sendo atendida ficaram sabendo sobre esse relacionamento, a proprietária o questionou sobre o motivo de ele não ter conversado com ela, pois tinha muito medo de receber uma ação. Ainda mais sabendo da minha profissão e, de novo, a revitimização da vítima, que ao questionar a secretária se ela desconfiava de alguma coisa, ela teve como resposta só que eu ia sempre muito bem arrumada e bonita. Poderia terminar a história aqui, porque já temos relatos o suficiente de abusividade em relacionamento. Aqui, quebrando o limite terapeuta-paciente. Mas não, a história não terminou aí. Como disse, continuamos e começamos a namorar. Dentro de alguns meses, os mesmos relatos que eu narrei que haviam sido apagados pela minha memória estavam acontecendo novamente, mas dessa vez de uma forma aparentemente consentida. Pois eu me lembro de, nas sessões, ele me questionar se era mesmo um estupro, porque o homem, às vezes, tende a ser mais agressivo mesmo, e a mulher, por ser mais delicada, acaba se assustando. Ou, se às vezes, não era a fantasia do cara e ele não soube se expressar. Porque se ele soubesse conduzir, pelo que eu narrava, eu poderia até ter gostado. Então, tudo isso foram sementes que ele foi plantando para poder colher futuramente. E só muito tempo depois que fui ter essa consciência. Ele se apresentou como um verdadeiro narcisista. Me bombardeou com o chamado Loving Bomb, onde o abusador enche a vítima com tudo aquilo que ela mais necessita e aos poucos foi retirando e mostrando quem ele é. E quando ele retirou tudo, era tarde demais. Eu já estava completamente presa e dissociada de mim mesma. Em um ano de relacionamento, tive incontáveis términos e reconciliações. E em uma dessas reconciliações, ele chegou a confessar que ficava excitado ao me ouvir falar sobre os estupros que fui vítima. Tortura psicológica, isolamento, não podia colocar o lixo na rua, atender o carteiro ou ir na janela. Era seguida e perseguida quando levava meus gatos no veterinário ou quando ia ao mercado. Minha mesa de trabalho foi colocada ao lado oposto da janela. Até hoje me pego com receio de ir regar a planta ou limpar a entrada da minha casa, porque a voz dele ainda ecoa na minha cabeça e de que pode aparecer alguém mal intencionado e me arrastar para cima e fazer o que quiser comigo e ninguém vai saber. Mal sabia eu que o mal intencionado era o próprio. Um montador de móveis veio montar a minha cozinha. Ele veio para cá ficar presente e inspecionar, porque ele poderia ser um estuprador disfarçado. Comprei uma máquina de lavar e pedi para entregarem na minha casa.
Ao invés dele ficar contente por minha conquista, ele ficou questionando se fosse um estuprador. Na verdade, essa era a maior arma dele contra mim, o meu trauma. Ele sabia exatamente como utilizar para me manipular. Ele sempre vinha me contar sobre histórias de estupros que ele soube na vida. Pela minha história de vida, desde a infância, ele sabia que eu cresci sozinha e ele usava isso contra mim. Ele dizia que eu não tinha ninguém e que ele sempre estaria ali comigo. E com esse discurso, acrescentando um pouco aqui e outro ali, fui ficando sozinha. Da minha família, já sou afastada. Meus amigos foram se afastando cada vez mais, porque tentavam me alertar do relacionamento tóxico que eu vivia. Mas, por mais que depois de um tempo eu enxergasse, eu não sabia mais sair disso sozinha. É muito, mas muito difícil mesmo. Quem me salvou disso tudo foi a minha psicóloga. Ela aumentou os números de sessões, porque eu dizia que parecia que ia me rasgar ao meio, porque metade minha me puxava para um lado, enquanto a outra metade me puxava para o outro. Ela foi me mostrando o caminho, iluminando meus passos, que direção seguir. Todos os limites que eu tentava colocar, ele tentava romper. Violência patrimonial. Ele arrombou a porta da minha casa porque eu estava ocupada e não podia atendê-lo no horário em que ele queria. Jogou o vaso de planta contra a janela da minha filha e eu fiquei tão nervosa e com tanto medo que mandei a minha filha dormir na casa da mãe de uma amiga na época. No dia seguinte, ele pressionou tanto que ia fazer e acontecer que, com medo, eu levei minha filha embora para a casa do pai dela, achando que assim ela estaria protegida das ameaças dele. E quando a deixei lá, o comportamento dele mudou drasticamente, do mais perigoso dos seres para o mais sereno. Violência física. Ele me empurrou, levantou a mão, mas não chegou a descer. Estourou o vidro do próprio carro, pois assim, de algum modo, mantinham o controle sobre mim. Invadia as minhas sessões de terapia ao término delas, achando que eu pudesse o estar traindo. Eu tinha que estar disponível 24 horas por dia. O toque das mensagens dele era diferente, não por ser uma pessoa especial, mas porque eu precisava atender ele no exato momento em que ele me enviava a mensagem, pois do contrário, eu sofreria no mínimo a penalidade do silêncio. Eu era xingada o tempo todo. Minha capacidade de escolha era contestada o tempo inteiro. Eu precisava me justificar a cada segundo. Ele se enfiou na minha casa em julho de 2020. Em setembro do mesmo ano, eu mandei as coisas dele serem entregues na casa em que ele morava antes. Eu vivia cansada e lutando. Mas em dezembro desse ano, 2020, eu consegui me livrar desse relacionamento. Foram meses de manipulação e terapia para chegar a um ano de relacionamento extremamente destrutivo que parecia que eu tinha vivido 10 anos em um. Infelizmente, eu sei que não sou a primeira e única vítima dele, pois não possui qualquer ética. Se relacionou com a mãe de um paciente infantil dele e com outra paciente além de mim. Mas ainda bem que ele é a exceção, pois graças a outra psicóloga maravilhosa, incrível e profissional, hoje estou livre há mais de 1 ano e meio dele. E isso graças à minha perseverança também, de ter a coragem de olhar para a realidade como ela é. Olhar para dentro, mergulhar para dentro de mim mesma e perceber minhas qualidades e falhas, de andar para dentro de mim. Isso me fez mais forte para conseguir sair desse relacionamento. Hoje ainda existem os pós-traumas, ainda reverberam em mim, mas estou caminhando e vencendo um por um. Pela minha história de vida, esse caminho não poderia ter sido evitado. Mas hoje eu consigo olhar para um outro caminho para não repetir o mesmo e cair em uma nova cilada. Conhecer a si mesma é realmente a melhor forma de se autoproteger. Aceitar a si mesma com toda a luz e sombra. Admitir para si que não é perfeita e que ninguém é, te faz ser mais forte e se carregar de auto-amor.
Espero que minha história, mais do que te impactar, ela possa te trazer à luz de que se você está vivendo algo parecido, você pode ter a esperança de sair. Se você já viveu, estamos caminhando juntas, e se você não viveu, continue atenta e desperta para jamais viver. Mulheres juntas e unidas são muito mais fortes contra os perigos. Nós nos amemos mais, nos julguemos menos. Estamos juntas nessa caminhada. Essa foi a história da nossa anônima. E eu gostaria muito que, se por algum acaso você estiver passando por isso, busque ajuda. Não seja passiva a esse tipo de situação. Haja com segurança, com cautela, no silêncio e busque ajuda, pois existem muitos profissionais, boas profissionais, bons profissionais que podem te ajudar com isso, certo? Se você quer trazer a sua história, tem um e-mail aqui embaixo. Eu não sei se o YouTube vai restringir esse vídeo, se ele vai me penalizar. Eu preciso postar ele para saber primeiro, por conta dos palavreados, né? Se for possível, né? Se ele chegar a barrar, eu vejo uma outra forma de postar com outros termos, e aí a gente vai colocando pi aí nas palavras, mas é necessário que essas histórias passem para frente. E eu agradeço imensamente a essa mulher maravilhosa que me mandou essa primeira história, que foi a primeira ali que ouviu o meu projeto e já falou, eu topo de primeira, e está aqui abrindo esse quadro realmente. Espero que eu consiga ler a sua história aqui também. E se você ainda não chegou no momento da superação, saiba que existem caminhos para isso, tá? Como eu falei, mais uma vez, meu e-mail está aqui embaixo. E eu estou fazendo isso porque eu sou mulher. Eu estou fazendo isso porque eu já passei por isso. Como eu disse para vocês, eu também tenho a minha história de abuso para contar. E um dia trarei ela aqui para vocês. Eu já escrevi ela em alguns blogs aí no passado e acabei deletando os blogs, a história foi junto. Mas eu sou extremamente grata por ter pessoas ao meu lado que confiam na minha forma de trabalho, que acreditam nos projetos que eu trago. Eu acho que esse projeto, ele é um dos que estão há mais tempo guardado no meu coração, porque a gente tem que fazer alguma coisa. Se você está sendo vítima disso, não se culpe. Não se culpe. O monstro não é você. Então é isso. Agradeço por você ter assistido até aqui. Mais uma vez, vou pedir que você se inscreva no canal, que você compartilhe esse vídeo aí com seus amigos, suas amigas, enfim. E se você quer ver a sua história aqui, se você acredita que ela vá agregar na vida de alguém, me mande um e-mail e saiba que sempre terá alguém que vai se identificar com a sua história, tá certo? Não tenha medo, não tenha vergonha. E fique tranquila, porque a sua identidade será protegida, tá certo? Um grande beijo e até mais. Tchau!